Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense, direto aqui dos Estados Unidos, e agora já falando de Miami, local do jogo decisivo de amanhã contra o Mamelodi no Hard Rock Stadium. O Fluminense chega nesta terça aqui em Miami, na tarde desta terça, tem todo aquele protocolo pré-jogo da FIFA e a gente vai acompanhar. Zona mista com jogadores do Flu, com 3 jogadores do Fluminense e também a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho. O Fluminense não treina por aqui porque já treinou em Colômbia hoje pela manhã. A equipe treinou, finalizou, portanto, a preparação para o confronto. O técnico Renato Gaúcho, a essa altura, já definiu o time titular, que a gente vai tentar, evidentemente, descobrir até amanhã. E a delegação vem aqui para Miami, onde a gente vai acompanhar aqui as entrevistas. Depois, os jogadores vão para o hotel descansar e amanhã é para valer. Amanhã o Fluminense decide a sua vida na Copa do Mundo de Clubes, se vai ou não para as oitavas de final, e é claro que a gente acredita, a gente quer e a gente vai buscar essa vitória e depois, consequentemente, conhecermos os adversários, o adversário nas oitavas de final, o lado do chaveamento. O Fluminense vai ficar em primeiro, vai ficar em segundo. Se ficar em primeiro, pode pegar o Flamengo numa possível semifinal de Copa do Mundo. Se ficar do outro lado, pode ter Palmeiras e o Botafogo, que se classificaram ontem. O Palmeiras até com mais, levando um susto ali do Inter Miami, em dado momento chegando a ficar a um gol do Porto para ser eliminado da Copa do Mundo. É o que eu falo, não tem vida fácil. Eu acho e espero que o jogo contra o Sam, aquele susto que o Fluminense levou também, tenha sido suficiente para mostrar que não dá para relaxar, que não dá para baixar a energia, que não dá para ter o foco desviado para qualquer coisa que não seja ganhar, correr, se dedicar até a última gota de suor para repetir aquele nível de atuação que a gente viu diante do Borussia Dortmund. E para esse jogo, não só para esse jogo, também para as oitavas de final, na verdade vai ser uma preocupação até as quartas de final. O Fluminense tem 3 jogadores pendurados, né? Keno, Martinelli e Nonato. Né? A FIFA suspende nesta Copa do Mundo com 2 cartões amarelos. E os cartões só são zerados após as quartas de final. Então tem que levar na manha até as oitavas de final para só depois ter tranquilidade em relação a isso. E é claro que preocupa, o alerta tem que estar ligado, porque são jogadores importantes. Martinelli e Nonato hoje, para mim, são titulares do time. Aliás, fica essa curiosidade, esse questionamento. O Renato ele vai voltar realmente para o esquema com 3 volantes? Ganso volta para o banco de reservas? Essa é a minha expectativa. Acho que ele vai fazer isso. Mas até quando estava lá em Colômbia conversando, né, com algumas fontes, com o pessoal do Fluminense, e eles falavam, olha, é um mistério a cabeça do Renato, à medida que o tempo foi passando, ele foi conhecendo mais o grupo, ele vai fazendo mudanças. Quando a gente acha que não vai mexer, ele mexe no time. Então não dá para cravar. Ele mexeu, por exemplo, no jogo contra o Sam, mexeu na escalação mais do que a gente imaginava do que ele fosse mexer. Então vamos aguardar, apurar também para a gente tentar entender o que o Renato está planejando para esse jogo. Mas seja qual for a escalação, eu espero que a equipe possa recuperar, mostrar aquela intensidade que foi demonstrada no jogo de estreia contra o Borussia. Porque jogando naquele nível, dificilmente o Fluminense não vence uma partida como de amanhã. Nossa confiança está nesse sentido. É claro que tem outras dúvidas também no time. O Keno, que foi muito bem, entrou, desequilibrou o jogo, briga para essa vaga com o Canóbio, com o Serna. São 3 jogadores brigando por uma vaga no lado esquerdo de ataque. E também Germancano e Everaldo. Né? É a discussão, porque o Cano entrou no jogo junto com o Ganso, junto com os outros, mais um sentido de dar minutagem, de dar rodagem, mas agora, num jogo que é para valer, que é decisivo, o Renato vai manter Cano como titular, entende que ele já tem condições realmente de se aproximar pelo menos do nível dos demais, e eu falo de nível físico, não estou nem falando de nível técnico. São algumas dúvidas importantes que temos para essa escalação de amanhã, e a gente vai tentar descobrir e acompanhar tudo aqui para vocês, direto de Miami. Vamos acompanhar as entrevistas coletivas, fiquem ligados que eu vou trazer tudo aqui no canal, e claro, também o nosso pré-jogo, com uma análise completa também do Mamelodi, para a gente entender melhor como funciona esse adversário, o que a gente pode esperar deles, né, os pontos principais de preocupação, fragilidades. Você vai ter toda essa análise aqui no canal do Lessa. Antes de seguir,
primeiro, seu like, se você puder, só para não esquecer aqui, seu comentário também, se inscrever também no canal do Léo se você não está inscrito, é muito importante. E vou indicar para vocês aqui um super desconto, atenção, hein? Camisa branca do Fluminense 2025, super desconto para vocês, mais um, para variar que a Foot Fanatics oferece, porque vocês já estão acostumados com o cupom Jornada 10. Agora é cupom Jornada 15. Atenção, 15% de desconto. Nessa camisa, estou colocando na tela para vocês. É a camisa que lançou agora, gente. E em lugar nenhum do mundo você vai encontrar esse preço. Esquece. Não tem jeito. Não tem como competir. 15% de desconto, Jornada 15 é o cupom. Se você puder pagar no Pix, além disso, você vai ter mais 10% de desconto. Então você tem 15% de desconto no cupom, mais 10% se pagar no Pix. E aí eu te desafio. Onde você vai encontrar uma camisa que acabou de ser lançada por esse preço? Não tem. É só na Foot Fanatics. Então aproveite. É por tempo limitado, tá? Por tempo limitado. Acabou. Jornada 15. Vai lá na Foot Fanatics que garanta a sua. Essa camisa que ficou realmente muito bonita. Bom, vamos falar sobre uma notícia que saiu hoje, que foi publicada pelo jornalista uruguaio, o Uriel Lugit, que é um jornalista especializado em mercado de transferência, já deu algumas notícias, é um cara que aparentemente tem credibilidade ali em relação a isso. E ele informou que o Kevin Serna está sendo monitorado por times da Turquia e Estados Unidos. Não há nenhuma proposta até o momento, mas não está descartado ou descartadas propostas que podem chegar após esta Copa do Mundo de Clubes aqui nos Estados Unidos. E ele está jogando aqui, então se tem clubes aqui interessados, obviamente fica muito mais fácil para observar. O Serna, que desde que chegou foi um jogador importante, jogador que apareceu em momentos importantes, a gente sabe que ele tem altos e baixos, em alguns jogos ele é capaz de fazer coisas geniais, em outros se enrola todo com a bola, é aquilo, como a gente costuma dizer, é uma experiência. Kevin Serna é uma experiência, mas é um jogador que ano passado deu uma resposta importantíssima em momentos complicados na luta contra o rebaixamento, e é um jogador que constantemente, se não é titular, está sempre entrando. Uma questão em relação a essa notícia do Serna, o empresário dele recentemente deu entrevistas dizendo que, olha, temos algumas sondagens, temos algumas possibilidades, mas não tem proposta ainda, mas tudo pode acontecer lá na frente, a gente não sabe como vai ser, se ele, nesta Copa do Mundo, entrar no jogo, dar aquela arrancada, fazer um gol, tudo pode acontecer a partir daí, propostas podem chegar e a gente vai analisar. Recentemente o empresário dele deu uma declaração sobre isso. Então essa notícia do Serna aí não é por acaso. Ele está esperando o Serna se destacar para ir para o mercado e tentar levar ele para um outro clube. A sensação que eu tenho em relação ao Kevin Serna, para mim, ao staff dele, é bem clara em relação a isso. Eles estão abertos a propostas e vão analisar à medida que ele tiver destaque aqui e de fato essas sondagens se transformarem em algo além do que só sondagens. E eu não falo nem só sobre Kevin Serna, falei sobre essa questão do John Ares também. É um jogador que está chamando a atenção no mundo inteiro, é um principal jogador da equipe, é um cara que está muito acima da média, é um jogador diferente. À medida que se destaca numa competição desse nível, e a gente vê muito a diferença dele para os demais, eu já falei isso aqui e volto a repetir. Eu confesso que estou preocupado com propostas mais altas pelo Ares. A gente torce para que não aconteça, tomara que não aconteça, mas só reforçando isso porque tem muita gente falando, mas já renovou o contrato. Mas renovação de contrato, gente, não impede o jogador de sair. Tem uma multa, sempre tem uma multa e todo jogador tem um valor. Né? O Ares já falou várias vezes que gostaria de ter um sonho de jogar na Europa. Se chega uma proposta maior por ele, pode acontecer, tomara que não, mas ele está um pouco mais velho agora. Então, o que me deixa, por outro lado, um pouco mais tranquilo é de que talvez um grande clube que tenha mais capacidade de investimento, chegar com uma proposta mais alta, talvez eu não chegue por essas questões. Enfim, eu já falei isso aqui, ainda bem, o problema é deles, azar deles que o Ares não foi para a Europa, sorte a nossa ele ter um jogador com essa qualidade, mas jogadores como ele, como o Serna e outros atletas, eventualmente, que podem se destacar, o próprio Martinelli, está jogando seu segundo Mundial, agora a Copa do Mundo, né? São jogadores que podem se valorizar, pode ser um momento de oportunidade para obviamente estou pensando com a cabeça deles, né? Eu não quero que nenhum desses jogadores deixe o Fluminense hoje, até porque para você buscar peças de reposição no mercado não é simples, a gente sabe disso. Mas vai ter premiação do Mundial, tá vindo janela aí.
A gente não tem garantia nenhuma de que a reposição vai ser com a mesma qualidade, de que o Fluminense vai agir rapidamente, vai conseguir trazer jogadores, mas é fato que essa competição ela chama muita atenção, ela aumenta muito a possibilidade de propostas chegarem ali em julho, na próxima janela. Soteldo está se recuperando bem, estou buscando mais informações em relação a ele, mais detalhes, mas é um jogador que está trabalhando forte, tratando em 3 períodos essa lesão muscular e confirmando essa vaga nas oitavas de final. A gente tem sim a possibilidade de contarmos com o Soteldo novamente não, né? Pela primeira vez, ficando à disposição do Renato Gaúcho para as oitavas de final. Se vai ser aproveitado, questão de ritmo de jogo, aí é outra história, é outra situação que a gente vai ter que... aliás, a gente vai ouvir a opinião. Aí é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver o andamento dessa transição que ele vai ter que fazer, da sequência de treinos aqui nos Estados Unidos, só para, então, depois disso, ter uma noção exata de quando e como ele poderá ser aproveitado ainda aqui nesta Copa do Mundo. Fechou, pessoal? Vou ficando por aqui. Fiquem ligados, porque daqui a pouco eu volto com tudo direto do Hard Rock Stadium, as entrevistas coletivas do Renato, esse esquenta, esse pré-jogo de tudo que a gente vai viver amanhã aqui em Miami. Deixa aí seu like, tá? Tamo junto.